Bom, Pedro, olha só, vê se você concorda comigo. A gente escuta muito falar que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando, que os valores estão muito mudados, né? E, na verdade, eu fico pensando que o mundo sempre mudou. A gente vai estudando a história, sempre mudou. Está em constante evolução, né? Constante evolução. Eu acho que a questão, penso eu, que seja a velocidade, né, com que as coisas estão acontecendo. Eu acho que a gente está num momento em que as coisas estão se transformando muito rápido, né? E essa transformação muito rápida, ela vai refletir em novas formas de comunicação, em novas formas de relação mesmo da humanidade, né? E eu vejo isso refletir nas salas de aula de diversas formas. Mas existe um impacto assim, que eu percebo, é que há um aumento, e isso é expressivo, da ansiedade dos meus alunos, da insônia, depressão, crise de pânico. E aí eu queria te perguntar assim, se vocês, né, como bombeiros, têm essa formação para ajudar, assim, dar assistência a essas pessoas, né? Porque às vezes a gente tem uma crise de pânico de um aluno e é preciso ajudá-lo, e eu queria saber se vocês têm na formação esse tipo de abordagem. Sim, a gente tem esse tipo de formação durante o nosso percurso, né? E isso é muito importante porque hoje em dia a atividade de bombeiro ela já evoluiu de tal modo que a gente percebeu que salvar a vida de uma pessoa não é simplesmente mantê-la biologicamente viva. As pessoas elas têm outras necessidades, né? Isso que a gente estuda em administração, né? Pirâmide de Maslow, lá, tudo aquilo dali. Além da questão, né, da pessoa sair viva daquele acidente, daquela ocorrência, é importante que aquela pessoa ela se sinta acolhida, que ela se sinta abraçada, que ela tenha também um suporte psicológico. Então a gente sempre está treinando os nossos homens e as nossas mulheres para que eles saibam fazer esse tipo de atendimento humanizado, um atendimento que considere efetivamente qual que é a demanda daquela vítima. Lá em Brumadinho eu tive uma situação que me é muito recente na memória, que eu estava lidando com a esposa de uma pessoa que estava na lista de desaparecidos. E aí eu estava conversando, explicando aquilo dali para ela. E aí chegou um determinado ponto que eu vi que o que aquela pessoa precisava era um abraço, que ela estava muito angustiada com aquilo. E aí a gente acabou se abraçando, ela ficou muito emocionada, começou a chorar. E às vezes as pessoas pensam que isso não é atuação nossa. Isso é atuação nossa também, né? Assim, mesmo caso, né? Você que é professora, o seu papel ali ele é fundamental de passar, de transmitir aquele conhecimento, mas também de preparar o aluno num sentido mais lato, né? Num sentido mais amplo para o mercado de trabalho. E aí quando você consegue fazer com que a pessoa participe do processo, entenda aquilo dali, com certeza ela tem um aproveitamento muito melhor e, no nosso caso, uma recuperação muito mais efetiva. Isso é muito importante, quando a pessoa ela se sente acolhida. Quando uma pessoa ela liga 193 e chega uma viatura na porta da casa dela, ela quer que o problema dela seja resolvido, ela quer sentir e entender que existem pessoas e o poder público se importa com aquela pessoa. Então, tudo que a gente pode fazer no sentido de atender, de se preparar para também lidar com essa questão psicológica, isso é fundamental e isso a gente tem feito. É um movimento que ele não é tão antigo, a gente tem se preocupado nisso de uma maneira, né, mais contemporânea, justamente por isso, porque o mundo tem mudado e a gente tem percebido que o que é importante para as pessoas não são só essas questões, né, mais tradicionais, mas a questão do acolhimento, da pessoa se sentir compreendida, isso é fundamental. Que ótimo. Outra coisa que eu falo também assim, é a importância do sono, porque a gente sabe que sono de qualidade, né, reflete em melhor saúde e também mais desempenho para todos nós, desempenho profissional e pessoal, né? E eu queria te perguntar, assim, quando você é recrutado para uma operação bem dramática, como foi e é ainda, né, em Brumadinho, você consegue dormir, Pedro? Olha, a primeira vez que eu fui para Brumadinho, na hora que aconteceu, né, Brumadinho rompeu meio-dia 28, meio-dia 40 e pouco, eu estava pousando em Brumadinho. E aí, pela quantidade, pela nossa necessidade de trabalho, eu fiquei, a primeira vez que eu fui dormir 1, 2 horas, foi 3, 4 dias depois da tragédia. Antes disso, era só tomar um banho mesmo, relaxar naquela hora do banho, já vestir outra farda e continuar com aquilo dali. Nesse caso, nós que somos bombeiros, somos profissionais de emergência e urgência, em muitos momentos a gente vai sofrer uma privação de sono pela necessidade da operação.
Então é o tempo da vítima. Evidentemente que a gente vai fazendo um sistema de rodízio para conseguir preservar todo mundo, que é muito importante, além de eu manter a saúde da vítima, eu manter a saúde do meu bombeiro ali, né? Da minha equipe que está ali, mesmo porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai continuar, né? A gente está com mais de 4 meses da operação de Brumadinho e a gente continua tendo que empenhar efetivo lá. Mas tem um outro aspecto também relacionado à privação de sono, que é a questão psicológica. Às vezes o que a pessoa precisa processar em relação ao que ela viu ali durante aquela operação é uma coisa muito densa emocionalmente. Imagina. Por isso que a gente tem um acompanhamento de uma equipe de psicólogos muito próxima, justamente para que eles consigam detectar qualquer tipo de adoecimento mental e já consigam intervir num estágio bem precoce disso. Então, se eu verifiquei que eu estou com um militar, que ele não está processando aquilo dali muito bem, eu já faço o encaminhamento dele e todos os anos, rotineiramente, a gente tem um programa de saúde ocupacional em que todos os militares eles são submetidos tanto a um controle médico quanto a um controle psicológico para saber se está tudo bem com aquela pessoa, para que todo mundo possa dormir. E lá a gente verifica muito isso. O desempenho em uma operação quando você dormiu, quando você descansou e quando você já está há muito tempo sem dormir é visivelmente diferente. Às vezes quando você está ali 48 horas trabalhando, 96 horas trabalhando, você já percebe que você fica muito mais desatento, a possibilidade de acontecer um acidente nesses tempos é muito maior. Sim. Por isso que mesmo a questão do sono é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque um descuido em uma operação de bombeiro ele pode provocar a morte de uma pessoa. Certo, imagino. E assim, o que você considera, tanto coletivamente quanto equipe ou individualmente também? O que foi mais difícil em Brumadinho? Olha, coletivamente, eu acho que é o seguinte, quando a gente tem uma comunidade do tamanho de Brumadinho e ela é afetada por uma tragédia com aquela magnitude, você consegue atingir um ponto da comunidade que é um ponto muito profundo. É o imaginário popular, é o sentimento coletivo, é o sentimento de pertencimento àquela terra. Todo mundo que mora em Brumadinho ou tem um parente que foi vítima, ou conhecia alguma vítima, então você atinge as pessoas de várias formas diferentes. Tem gente que eu conheci em Brumadinho que perdeu 30, 40 amigos na tragédia, pessoas que trabalhavam na Vale. Então essa tragédia, quando ela tem essas proporções, ela afeta a comunidade de uma maneira muito diferente. É diferente quando a gente acontece um acidente que envolve a família daquela pessoa, daquilo dali, que aquilo dali fica de certa forma pulverizado. Quando a gente tem a questão da tragédia, ela nos atinge muito frontalmente e atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, do ponto de vista coletivo, isso eu acho que é muito difícil. E da questão individual, eu acho que pelo menos para a gente que é bombeiro, quando a gente trabalha numa ocorrência que é uma ocorrência de longa duração como essa e a comunidade está muito próxima acompanhando o nosso trabalho, a gente desenvolve um laço de proximidade muito grande com essas pessoas que são os familiares das vítimas. Então hoje, por exemplo, a gente está com 28 pessoas que estão desaparecidas ainda e a maioria das histórias dessas 28 pessoas eu conheço os nomes das pessoas envolvidas, os pais e as mães que esperam essas respostas. Então, assim, isso quando você fica 120 dias lá como nós estamos, é impossível você não sentir a dor muito próxima das pessoas. Diferente de uma ocorrência que você vai ficar ali 3, 4 horas e não vai ter oportunidade de entrar tanto na vida daquela pessoa, de saber tantas histórias. Então é muito importante que a gente consiga utilizar essa proximidade sem deixar de ser profissional, sem deixar de ser técnico, mas ao mesmo tempo tendo esse caráter humano de conseguir compreender a dor que aquelas pessoas estão sofrendo e utilizar isso como combustível para que a gente continue, né, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. A gente manter o nosso psicológico em boas condições é fundamental para o sucesso da operação e para que essas famílias elas possam ter o conforto mais rápido possível. E assim, eu não sei nem se você pode falar isso, mas na sua vivência, teve algum caso assim que te marcou mais? Nossa, eu tive vários casos que me marcaram mais, mas eu no Corpo de Bombeiros, cada pessoa é atingida por uma coisa diferente, né? Cada pessoa tem algo que a toca de uma maneira diferente. E no bombeiro, Pedro, aí é uma perspectiva bem pessoal mesmo, o que mais me incomodou na minha trajetória profissional nunca foi lidar com a morte das pessoas, em ver uma pessoa, às vezes, em ver pedaço de gente, acidentes muito graves, né? Em que pese sejam situações lamentáveis. Porque a morte necessariamente é a última coisa da vida. Só que nem sempre ela é a pior. Tem gente que vive de uma maneira assim, sub-humana, que eu já fui em locais que aí às vezes a gente vai
Eu cheguei, por exemplo, para atender determinado paciente, aí você vai conversar com a pessoa, moram 6 pessoas num cômodo de 3 metros quadrados, aí você vai fazer um diagnóstico da pessoa, o que você comeu? Eu comi arroz. O que você comeu além de arroz? Não, eu estou há 6 dias só comendo arroz. Aí você vai atender uma pessoa, por exemplo, que tá grávida ali, e aí você vê o ambiente onde aquela pessoa mora, vai pensar que uma criança vai nascer naquele ambiente. E essa questão da pobreza, da miséria, isso sempre me afetou muito pelo seguinte: quando entra uma viatura de bombeiro numa comunidade, muitas crianças elas vão perguntar para a gente, falam o seguinte: nossa, meu sonho é ser bombeiro, como é que eu faço para virar bombeiro? E você sabe que pelo ambiente onde ela está inserida, pelo lugar onde ela nasceu, pela condição financeira que ela vive, ela vai ter que superar um abismo social que torna praticamente impossível ela vivenciar aquele sonho. Né? E aí você pensar que você tem pessoas que têm que restringir os sonhos das pessoas pela origem, né, pelo fato de elas terem nascido, né, num cenário de desigualdade social, isso eu acho que é a coisa mais cruel que existe, que é assim, você ter que modular o seu sonho por uma coisa que não compete só você, né, porque a gente não escolhe onde a gente nasceu. Então isso para mim é o que é mais pesado na atividade de bombeiro. Te entendo muito, isso dói muito. E Pedro, você já pensou em desistir nessa trajetória sua? Não, nunca pensei, porque eu acho que quando todo mundo que é bombeiro, que é professor, todo mundo assim que entende que o nosso papel transcende um pouco, que as pessoas entendem que não é só dar aula, que não é só salvar vidas, que é uma missão de inspirar outras pessoas, que você tem sob sua responsabilidade a vida das outras pessoas, eu acho que você percebe que você desistir é muito egoístico, entendeu? A partir do momento, mesmo que eu esteja cansado, chateado, né? E eu como bombeiro, eu tenho dias que eu tô bem, outros dias que eu tô mal, e mesmo assim eu vou precisar atender uma vítima. Só que a vítima, ela não tem culpa disso. E não importa se eu estou tendo o meu pior dia, aquela pessoa ela tem o direito de ser bem tratada, de ser atendida com o máximo de profissionalismo. E aí quando você pensa dessa maneira, você vê que desistir não é uma opção. Que aquela pessoa, se você está cansado, aquela pessoa ela não merece seu cansaço, ela merece o seu melhor desempenho, né? O seu melhor compromisso, o seu maior envolvimento. E aí a gente tem que pensar dessa maneira. Não que não existam dificuldades, são várias. Eu brinco que quando a gente é bombeiro, a gente trabalha sempre com a vontade acima da possibilidade. Porque os nossos recursos são escassos, o nosso efetivo ele não é infinito, a nossa capacidade de resposta não é infinita. Só que eu acho que quando você entra com esse espírito de querer ajudar, de querer somar, as coisas de alguma forma elas vão se encaixando. Eu acho que o bom profissional, acho que ele tem esse perfil, né, de conseguir encontrar soluções mesmo no cenário mais difícil. Acho que o profissional medíocre, quando ele vê, estado sem dinheiro, viatura às vezes não está bacana, ele se desanima. E mesmo o professor, quando às vezes ele não encontra uma condição ideal de trabalho, ele fala assim, desanima. Mas quando a pessoa acredita naquilo, ela fala assim, não, vamos fazer dos limões uma limonada aqui. Eu entendo que eu sinto isso também. Principalmente professor também, a profissão que eu mais admiro não é bombeiro, não é professor, porque conduzir o desafio da educação no país, né, no cenário que a gente tem, isso sim é uma tarefa heróica, acho que até mais que os bombeiros. Bom, Pedro, e falando em desistência, assim, eu vejo muitos alunos, às vezes a maioria jovens, sabe? Que desistem, e eu acho que existem alguns aspectos importantes de falar, que às vezes desistir é importante, porque significa que você testou e talvez viu que não é aquela linha e tem que desistir porque realmente você foi maduro o suficiente para entender que não era aquilo. Mas existem pessoas que desistem de sonhos e grandes objetivos, e eu vejo que às vezes é porque tem uma dificuldade, uma intolerância ao desconforto. E geralmente, quando os objetivos são muito nobres, são grandes, as missões, assim, o projeto de vida é grande, geralmente, não é sempre, tá, gente? Mas em geral, eu percebo que existe um período ali que é um período de desconforto e que serve até como uma alavanca, eu acho até muito importante. Só que tem pessoas, e eu tô vendo que muitas estão indispostas a isso, não querem o desconforto. E aí desistem, né? Que é um grupo de pessoas que desistem por causa disso. Tem gente que desiste porque fez uma tentativa ingênua, então acha que tentou de tudo, mas fez uma tentativa ingênua e não conseguiu e já desiste. E eu acho que tem um grande grupo aí que são pessoas que querem muito, mas não estudam muito as estratégias, né? Como conseguir, independente da sua escolha profissional ou se seja um projeto de vida pessoal. Mas então eu bato muito, Pedro, assim, nas minhas aulas eu paro muitas vezes
de falar de anatomia, para falar com os meus alunos sobre esses aspectos assim de mindset, sabe? Claro. Quais são as ferramentas que vocês têm investido, onde vocês estão gastando o tempo de vocês, sabe? Falo muito sobre a questão de autoconhecimento, buscar ferramentas de autoconhecimento, porque é muito comum a gente seguir o fluxo e no meio daquela coletividade, da comunidade, você não saber direito quem é você como indivíduo, quais são as fases pelas quais estamos passando. Eu acho isso tudo muito importante, olhar para dentro. E eu falo assim que, especialmente hoje, onde a gente tem as mídias e o mundo com muita informação, muita poluição sonora e visual, um mundo onde que a imagem vale muito, né? Às vezes é difícil olhar para dentro, ficar sozinho e tirar as máscaras e ver quem que é a gente. E quando a gente faz isso, a gente descobre uma coisa muito bonita, que é a força de você focar no que você realmente quer e não o que as pessoas querem para você. E dentro disso tudo, né, trabalhar flexibilidade, amor, compaixão, eu falo muito disso, de educação financeira, de gestão de negócio, falo de meditação, eu falo de infinidade de coisas. E eu falo também, eu bato muito na tecla da atividade física, porque eu acho que uma pessoa que se dedica ao esporte ou atividade física, ela vai desenvolvendo uma habilidade de disciplina e de dedicação que eu acho potencial para qualquer sucesso, né? E eu queria saber qual que é a sua relação pessoal, imagino que como bombeiros vocês têm que se preparar muito fisicamente, mas eu queria também saber a sua relação pessoal, assim, o que a atividade física traz para você, ou se você gosta. Durante a sua fala, assim, eu me lembrei de algumas frases assim, que eu tenho para mim, são duas, né? Uma que é: de nada adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, porque às vezes as pessoas elas têm, né, muitos sonhos, só que você tem que pensar, né, que você precisa percorrer um caminho para atingir aquele local e que o desconforto ele faz parte disso. Às vezes, né, a pessoa não quer atingir aquele objetivo, mas não quer percorrer aquela trajetória que ela tem que percorrer. Então, assim, é fundamental você pensar que para que você consiga atingir alguns lugares, você tem que se submeter a certas coisas. Acho que quando você já tem esse mindset, né, preparado, que nem, né, quando eu estava fazendo meu curso de formação, minhas outras coisas, eu já sabia. Eu falei assim, olha, vai ser um período difícil, mas vai ser um período transitório e ele vai me possibilitar alcançar determinadas coisas que eu quero. E a mesma coisa em relação a quem estuda, quem tem vários tipos de desafio. A gente saber o preço que a gente está disposto a pagar por cada sonho, eu acho que é fundamental. E dentro dessa questão ainda do autoconhecimento, antes de eu ir para o Corpo de Bombeiros, eu era da aeronáutica, eu fui extremamente feliz na aeronáutica e estava lá seguindo o caminho para me tornar piloto militar. E aí quando eu me formei na EPCAR, quando eu cheguei na AFA, eu resolvi sair para o Corpo de Bombeiros. E as pessoas elas ficavam assim, né, embasbacadas, que elas falavam assim, nossa, mas você vai perder a oportunidade de ser piloto militar, de ser piloto de caça, de helicóptero e tal. E aí foi uma coisa que foi muito importante, porque embora todo mundo falasse assim, não sai não, fica, que você vai ter um futuro muito bom aqui dentro. E eu realmente acho que eu seria feliz lá dentro, só que eu me conhecia a ponto de saber qual que era, onde que a minha ferida pegava, o que era importante para mim naquele momento. E aí eu pensei o seguinte, falei assim, poxa, é uma carreira muito legal, fiz muitos amigos aqui dentro, mas eu penso em ter família mais pra frente, e aí eu vou ficar sendo transferido de uma fronteira para outra, não sei se eu quero isso para minha família, então assim, é uma coisa que não me contempla. Mas pode contemplar várias outras pessoas, porque cada um tem uma demanda específica. Então saber assim, né, onde que a sua ferida pega, isso é muito importante, separar e pensar o que é prioridade para mim, o que é mais importante para mim, e desenvolver seu sonho em cima disso, acho que é fundamental. E a outra fase, né, que eu falei que eram duas frases, é que é uma brincadeira que a gente faz lá no Bombeiro, né, que a gente brinca, para ir para o céu tem que morrer. As pessoas, às vezes, elas querem atingir a glória ali e não querem ralar. Então, assim, quer, né, ter reconhecimento profissional, pessoal, quer construir um bom relacionamento, quer ter uma boa gestão de negócio, você vai ter que ralar, gente, porque ralar faz parte do jogo. Faz parte. E aí, por fim, a questão da atividade física, a atividade física dentro da nossa profissão, ela tem um caráter diferente, porque a nossa profissão ainda é uma profissão que depende consideravelmente, né, da força física, né, da gente manter minimamente a questão de uma rigidez física. E como você disse, não só pela questão da manutenção, né, do corpo humano, das funções do corpo humano, mas também por essa questão de ajudar na estabilidade psicológica do militar, que a pessoa ela tende a estar muito mais controlada emocionalmente quando ela está praticando regularmente atividade física, pela questão da disciplina, né? A minha família japonesa, que eu observo muito a questão, por exemplo, das artes marciais, né? E como é que se faz bem, às vezes, para criança. Acho que o segredo de tudo é o equilíbrio. É a pessoa ela saber
praticar aquela atividade física, achar alguma coisa que ela realmente goste, que realmente, né, a toque, né? Não fazer isso também em excesso, porque às vezes a pessoa foca somente nisso, lembrar que ela tem outros eixos da vida dela para também tocar, estudo, relacionamento, e fazer isso de maneira que traga um benefício para ela. Às vezes a pessoa ela pensa ali só no resultado final, e muitas vezes as respostas elas estão durante o processo, né? Quando você começa a praticar uma atividade física ou fazer uma meditação, durante o simples fato de você se dispor aquilo dali, tentar aquilo dali, já mostra que o seu perfil está mudando, que você está percebendo certas coisas. Eu digo assim que só de você se arriscar a fazer qualquer coisa. Eu passei a dar uma caminhada no meu quarteirão. Pô, se antes você não dava nenhuma, isso já é um grande passo. Então, você ter paciência com você também, né? Saber ali o que é mais importante naquele momento. Tem época que a gente vai estar mais ligado a isso, tem época que a gente vai estar menos. Mas sempre saber que isso também é importante para a gente estar bem consigo mesmo. Uhum. E sobra tempo para você fazer? Você tem tanta coisa, né? Nossa, ultimamente eu confesso que eu tô devendo bastante na parte de atividade física, mestrado, brumadinho, correria de trabalho, mas sempre que eu gosto, sempre que eu posso, eu gosto de dar uma corridinha. Mais pela questão de organizar o pensamento, às vezes de tirar aquela adrenalina do corpo, né? De soltar um pouco ali de algum hormônio ali no corpo para dar uma relaxada ali, porque isso também é importante, né? A gente ter aquela endorfina liberada é sempre bom para você dar uma relaxada.